Que Deus nos conceda o pão da vida, hoje e sempre. Amém. Um dos grandes milagres que a paternidade e a maternidade nos concedem é que quando um filho está com fome, um pai e uma mãe deixam de comer para saciar a sua necessidade. Você parte o pão, mas se for preciso, você dá o pão inteiro. Dificilmente nós vivemos um amor com um ato tão sacrificial diante de um exemplo tão perto de nós. É verdade que nós gastamos a maior parte da nossa vida correndo atrás de pão, correndo atrás de formação, de emprego, de manutenção daquilo que nós temos e sonhamos em ter. Levantamos cedo, dormimos tarde, perdemos o sono, sacrificamos a família, o lazer, a saúde, muitas vezes para não perder o emprego, para ganhar um extra, a fim de garantir o pão com cada vez mais mistura em cima. Por vezes nós sacrificamos até mesmo as oportunidades com o provedor de pão, alegando que não temos tempo. Não há nada de errado em correr atrás do pão. Deus mesmo em Gênesis 3,19 disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir pelo pão, o pão nosso de cada dia, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com o nosso bem-estar neste mundo, com a manutenção e a preservação da nossa vida e tudo aquilo que representa nosso viver aqui. O problema é quando o pão é tudo aquilo que nós buscamos, ou a coisa mais importante que acaba nos consumindo e matando. Jesus disse logo no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, versículo 4, as seguintes palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O assunto de hoje não poderia ser outro a não ser pão, alimento, tudo aquilo que nos mantém vivos. E no texto de Êxodo 16, temos o relato que milagrosamente choveu pão do céu. O povo de Israel estava em peregrinação pelo deserto, em direção à terra prometida. Eles haviam saído do Egito e a comida que tinham trazido estava ficando escassa. Os pais já viam a possibilidade de ficar sem comer para dar para os filhos. E diante da ameaça da fome, eles começaram a lembrar do passado, a olhar para trás e lamentar por uma aparente fartura que eles tinham lá no Egito. Assim eles disseram: teria sido melhor que Deus eterno tivesse nos matado lá no Egito. Lá nós poderíamos pelo menos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Quantas queixas, quantas reclamações, quantas críticas, insatisfações nós ouvimos diariamente. É verdade, quando se referem a pessoas até podem ser justas, mas quando nossas reclamações e críticas são contra Deus, sempre são insensatas, injustas e perigosas. O contexto do evangelho há pouco lido acontece logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus milagrosamente alimentou de maneira maravilhosa mais de 5.000 pessoas. E por causa deste fato, tudo indica que esta multidão procurou Jesus depois. O motivo? Queriam ganhar mais pão. E aí Jesus os confronta dizendo: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram pães e se fartaram. Hoje, como no tempo de Jesus, a procura pelo pão para sustentar o corpo continua sendo maior do que a procura pelo pão da vida. O que vocês estão procurando ao buscar Jesus? Quem vocês querem achar? O que vocês buscam? Parecem ser perguntas bobas, mas elas são necessárias. Qual é o motivo que nós sentamos no banco de uma igreja? Quais são os motivos que a gente tira um tempo para acessar um culto e deixar de lado os afazeres e agora se conectar ao provedor do pão da vida
e do pão para o corpo. Aquela multidão estava procurando por Jesus, porque não reconheceram outra necessidade senão a da bênção material e física. Mas o Senhor lhes diz: essas coisas foram escritas, não para o pão que enche a barriga. Não foi diferente de Israel. Pouco importou a libertação do Egito, pouco importou os sinais da libertação atravessando o Mar Vermelho, pouco importou onde comiam um pão seco, dormido, à base de chicoteadas quando eram escravos. As reclamações e os murmúrios era a única coisa que o povo sabia fazer. E Deus, em sua generosidade, quando poderia ter deixado eles passar fome e morrer porque reclamaram, graciosamente lhes mandou pão. Na sua sabedoria, também lhes deu uma grande didática. O pão que veio do céu tinha duas coisas fundamentais. Uma que era de ordem física, as pessoas comiam o maná para saciar a sua fome, e a outra de ordem moral, ensinar o povo a viver dependente de Deus e da sua própria habilidade e incapacidade. A segunda parte fazia as pessoas confiar na promessa de Deus, porque apanhar o maná a cada amanhecer e somente para aquele dia era uma forma de confiar na promessa de Deus, de que amanhã haveria novamente maná. Não havia nenhuma garantia humana de que no outro dia eles teriam comida, mas Deus lhes havia dito: ajuntem somente para o dia aquilo que for necessário para você e a sua família. Era preciso aprender a confiar em Deus. Há um detalhe aqui: mesmo confiando, as pessoas tinham que trabalhar. Eles tinham que acordar cedo, deveriam acordar para recolher o necessário para aquele dia. Mas entre o povo de Deus haviam os gananciosos, aqueles que queriam acumular mais do que o necessário, para não se preocupar com o dia de amanhã. E incrivelmente aquele maná no outro dia estava podre, estragado e cheirando mal. O milagre do maná estava justamente no dia de culto, no sábado, quando eles deveriam parar a sua correria, o seu trabalho, e deveriam descansar. Nem maná eles deveriam ajuntar, mas Deus havia lhes prometido que eles teriam comida para aquele dia. Aquele pão do dia anterior, no qual eles ajuntavam sexta-feira o dobro, era um pão fresquinho, gostoso e apetitoso. Nos outros dias ele apodrecia, no dia do Senhor se tornava uma bênção. Quem descansava confiando no Senhor recebia muito mais do que pão, recebia o verdadeiro descanso, a saber, o perdão e também fortalecimento na sua fé e na confiança. Mas Jesus conhece o coração das pessoas. E em João 6,26, o texto do evangelho de hoje, ele diz: vocês estão me procurando porque não viram os sinais, mas porque comeram pão e literalmente encheram a barriga. E daí nós poderíamos perguntar: mas que sinais Deus tem nos dado? E o texto de hoje diz: o maná é um sinal de Deus, da providência divina, do cuidado que Deus tem por nós. A multiplicação dos pães e peixes foi outro sinal. Mas um sinal do quê? Um sinal de que Deus cuida de nós. Como diz o Salmo desta noite: Deus é aquele que está perto de todos aqueles que pedem a sua ajuda e que o buscam. Também era um sinal da misericórdia divina. O quanto Deus se preocupa com o seu povo, mesmo este povo não merecendo, mesmo esse povo sendo pecador, mesmo esse povo sendo reclamão, Deus na sua misericórdia cuida do seu povo. São sinais também que Deus se preocupa com as nossas necessidades. São sinais também de que Deus usa meios para nos dar não só o pão para o corpo, mas o pão da vida. Deus usa pessoas para isso, porque afinal de contas, da onde que veio o alimento quando nós éramos criança? Os pais se sacrificaram por nós, de uma forma ou de outra. Também são sinais de que a palavra do Senhor visa sempre o seu amor. Hoje talvez nós continuamos pedindo sinais, olhando para os lados, querendo ver sinal em sonhos, na natureza,
na criação exuberante que Deus colocou ao nosso redor. Mas nós não vamos encontrar amor nisso. Nós vamos encontrar, muito pelo contrário, crueldade. A natureza é cruel. A natureza, toda a criação é manchada pelo pecado. E o vazio existencial não está aí para ser suprido. Porque as relações humanas é um querendo devorar o outro. Assim como na natureza. A lei da natureza é essa. Não existe amor nem piedade, nem misericórdia. Só existe um lugar que revela isso. Na palavra de Deus. Aqui nós encontramos o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia e a verdadeira compaixão. O que o Senhor quer que façamos? Pergunta o povo a Jesus. E Jesus diz: creiam no pão que desceu do céu. Comam deste pão, comam deste maná eterno, diz Jesus. O Evangelho de João tem um resumo muito legal no capítulo 20. Quando João, falando dos milagres, falando de tudo que Jesus disse e fez, ele escreveu assim: estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Em outras palavras, João diz: olha, eu coloquei muitos sinais aqui, sinais para que vocês possam crer que Jesus é o Salvador de vocês, é o Filho de Deus, é o pão do céu, é o verbo que se fez carne, é o sinal do amor, da misericórdia, da compaixão, do verdadeiro sacrifício em favor de nós. O maior sinal do poder e do amor de Deus está ali, na cruz. A cruz é o grande sinal do Deus que veio ao mundo, do Pai que se sacrificou pelo Filho para dar vida a Ele. Este é o pão da vida, firmado na palavra e na promessa. Nós não encontramos em nenhum outro lugar. A natureza, por mais que a contemplemos, não vai mostrar isso. As relações humanas, quanto mais conhecemos as pessoas, mais nos decepcionamos, porque são cheias de falhas, manias e pecados. É em Deus, na sua promessa, que nós encontramos a compaixão verdadeira, o amor verdadeiro. O Pai Celestial ficou sem vida, sem a vida do seu Filho, para ser dado e sacrificado por nós. Um Pai que tirou da boca para dar aos seus filhos vida. Portanto, diz Jesus, trabalhem pelo sustento. Não sejam preguiçosos, mas trabalhem também pelo pão que não estraga, mas que permanece para a vida eterna. O Filho do Homem dará a vocês. Como assim trabalhar? Nós devemos conquistar a salvação, merecer a salvação por ser bonzinhos? A nossa obra e o nosso trabalho é crer, é acreditar, é confiar naquele que fez 100% todo o necessário por nós. A nossa grande obra é crer em Deus. E este é o primeiro mandamento. Um só Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aliás, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Centenas de anos depois de Êxodo ter relatado que caiu o pão do céu, encontramos aqui em João novamente o pão vivo, trazendo alimento, não só para o corpo, também para o corpo, mas também a salvação para as pessoas. E muito mais do que isso, esse pão continua caindo, não como neve que caiu há poucos dias, mas diariamente caindo em nosso colo pela palavra. Na Santa Ceia, nós recebemos o pão da vida, o perdão, o milagre que Deus vem ao nosso encontro, para que possamos crer, para que possamos acreditar. Coisas que muitas vezes nós queremos fazer. As pessoas perguntam: que milagre o Senhor vai fazer para que possamos crer no Senhor? Perguntaram a Jesus: o que o Senhor pode fazer? E às vezes a gente pensa assim também: se o Senhor fizer isso, eu vou crer no Senhor. Nós queremos barganhar com o Senhor.
Quando nós passamos por tribulação, momento difícil, a gente fica com a consciência pesada e diz: eu preciso voltar para a igreja, eu preciso ir no culto hoje, eu preciso pôr as minhas ofertas em dia, eu preciso aliviar a minha consciência e pagar Deus pelo que eu estou devendo a Ele. Mas esse pagamento Jesus já fez. Deus continua nos presenteando com o sinal do seu amor, dando-nos semanalmente o maná da vida, diariamente acessível a cada um de nós, a palavra que dá vida, o pão que não dá em padaria, a fome que nenhuma padaria pode saciar. Nós podemos até viver numa fartura material, podemos até nos sentir saciados de barriga cheia, mas ter a nossa alma desnutrida e vazia. Podemos nos sentir saciados fisicamente, mas vazio, com fome, fome do nosso ser. Por isso, meus irmãos, não há banquete que possa saciar a fome pelo pão da vida. Não há bem material, não há realização profissional, nem corpo escultural que resolva o nosso problema existencial. Nós podemos até negar, mas um dia nós estaremos diante desta verdade. Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensinou a não acumular tesouros de maneira doentia, onde ninguém pode tomar. Esses nós devemos guardar, o tesouro que traça nenhuma pode levar, nem possa estragar. Esse é o pão que nós podemos colocar na nossa mesa, na nossa família, entre os nossos filhos, nossos afilhados, nossos irmãos na fé. Jesus nos ensinou a necessidade de priorizar o pão da vida aos que agissem assim, dizendo que todas as outras coisas lhe estavam garantidas, seriam acrescentadas. Nós sabemos o quanto custa ter o pão de cada dia sobre nossas mesas. Quem tem que pagar aluguel, quem tem que pagar financiamento, escola e tantas outras coisas na nossa vida. Nós também sabemos que quem alimenta o corpo tem forças para trabalhar. O pão que desceu do céu custou uma vida, a vida do Salvador lá na cruz. E este é o grande sinal que nós precisamos nesses dias de fome e desnutrição espiritual. Em Êxodo nós vemos que Deus não deixou de sustentar as pessoas, mesmo que elas não merecessem. O povo continua precisando de mais pão, de mais esperança, porque senão elas estarão como ovelhas sem pastor. O apóstolo Paulo, em Efésios, enfatiza a importância do alimento espiritual para nos tornarmos fortes, ativos, trabalhando, servindo, sendo impulsionados a levar este pão da vida para outras pessoas. Porque a grande maioria da humanidade, de repente não entre nós, não tem o pão da vida. Deus continua milagrosamente, por graça e compaixão, mandando o maná eterno a todas as pessoas, em todos os tempos, porque esse é o tempo da graça. Assim nós temos uma vida em abundância e podemos compartilhar com os famintos que mendigam ao nosso redor, sem o verdadeiro sentido, vazios, carentes, perdidos. Nós cremos e louvamos num Deus generoso, um Deus que em todos os tempos atende a nossa oração quando a gente diz: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Ele graciosamente nos manda do céu dizendo: tome e coma, porque eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Que possamos voltar saciados hoje, e possamos como saciados louvar ao nosso Deus em nossa vida, onde que Ele nos colocou. Amém.